Bom dia, Camlesh. Vou fazer a validação em português, esperando que o YouTube faça a dublagem, mas qualquer dificuldade, problema, você precisa e deve me chamar no Telegram para tirar qualquer dúvida por conta da barreira do idioma. E nós vamos informar você que nós somos 5, não somos mais 7. Nós somos 5 participantes do grupo. Então, eu vou buscar aqui o seu arquivo. Seu arquivo está dentro do janela de projetos e você deve ser o número 3. 3 é o Camlesh, 1 é o Jorge e 6 é o Mamani. Então, 3. Primeira coisa que eu vou chamar a sua atenção é que quando eu clico aqui, versão 100, aqui eu não tenho um descritivo. Então, eu vou abrir, vou colocar a senha do usuário e vou fazer uma alteração. Observa, Camlesh, projeto, propriedade, e eu vou escrever aqui seu nome, versão 100. E depois você pode colocar o descritivo do nosso description do nosso projeto. O objetivo é facilitar a leitura e identificação de quem chegar. Como eu fiz uma alteração, eu vou sair mais uma vez. Antes, eu vou gravar. Gravando, save. Quando eu voltar, janela de projetos, e eu clicar aqui, Camlesh, eu vejo número do projeto, a versão do projeto e uma descrição rápida para eu poder entender com mais rapidez que esse aqui, cujo código é complexo, representa Camlesh. Ok? Abrindo, eu vou aqui para o meu Gantt de atividade. Vou colocar aqui do lado e vou chamar aqui o meu manual, meu handbook. Vamos navegar para a unidade 1. Cheguei até a unidade 1, então nós vamos ver o seguinte. Temos 4 partes. A introdução, vídeos, introdução. Temos a imagem do nosso prédio. Temos aqui, parte 1. Precisamos fazer uma estrutura e essa estrutura está definida por um layout, conjunto de informações que apresenta a estrutura. Conjunto de informações. Então, olhando aqui, eu entendo que existe uma estrutura, cujo nome não é esse, Mode 1. A estrutura é uma estrutura de construção. E o modo é o modo como eu vejo as informações. Então, por parte, estrutura é isso e layout é isso aqui. Estrutura é a construção da classificação dos menores pedaços. E o layout é o conjunto de informações estruturado de acordo com a classificação. Classificação da decomposição, apresentação da informação. Em primeiro lugar, nós temos alguns conceitos a chamar a atenção. A estrutura é de partes. E isso que nós estamos vendo na tela são atividades produtoras. Há uma consideração a ser feita aqui. Produtos e atividades produtoras. A unidade 1 só fala em partes. Não fala em ações de produção. Não fala em atividades. Então, para ajustar isso aqui, Camlesh, primeira coisa, essa estrutura que nós temos visível aqui, Project WBS Mode 001. Então, vou pegar essa estrutura, cuja propriedade tem um nome. E eu vou chamar de Production, ou melhor, WBS Products. Então, é uma estrutura orientada a produtos, partes.
ok? Um nome adequado. Tá aqui, nome adequado. E ela é o Code Structure Man, é a principal. As outras são derivadas dela. Nesse caso, eu vou encolher nível 1 e digo: meu projeto possui trabalho indireto, trabalho direto, 3 grandes pavimentos. E se nós olharmos com cuidado, temos mais um. Duplo clique. Fases. Indireto, direto. Duplo clique. Direct Work. Fases. 1, 2, 3, 4, 5. Mais um chamado não Phase 8. Chamado de Gardening. Garden. Como gardening é fácil, se nós olharmos com bastante detalhe, nós vamos ver que nós temos blocos. Na parte 1, nós temos pavimento, 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 pavimento e temos também urbanização. Primeira dica: colorido, estrutura, volume, partes. Não são ações de atividade. Não são ações produtivas. Eu vou continuar para mostrar que existe um garden, um jardim. Então, parte 2 é a estrutura de usuários. Parte 3 é uma estrutura de análise de riscos. Parte 4 é outra informação. Parte 5. Na parte 4 nós temos ainda, mais uma vez, uma estrutura, temos uma informação de blocos, temos o tipo de bloco utilizado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 coisas, e nós temos as características da coisa, tem o tipo, tem a quantidade, tem o volume que vai ser utilizado para classificar, e nós temos também a ideia de jardim, de garden. Aqui nós temos tabelas de risco, classificações de código, temos aqui códigos, usuário tem nome, mas tem um código, tipo de perfil tem um nome, mas também tem um código. Gardening ou jardim é o número 20, número 61. Esse trabalho será produzido com apenas 2 ajudantes. Existe uma orientação aqui, é um detalhe, então eu vou chamar a atenção de que nós temos mais um pacote. Nós temos os pavimentos e temos um jardim. É importante, então, ajustar isso. Dentro do trabalho direto, nós encontramos uma divisão. Essa divisão aqui foi feita como se faz no MS Project. No MS Project, a estrutura de trabalho não fica muito clara quando se mistura com atividade e produto. Então aqui, duplo clique, fases, são 4 blocos. 1, 2, 3, 4. Eu vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, e elimino essa atividade transformada em bloco. Eu vou apagar. Da mesma maneira, eu tenho 5 atividades dentro do pavimento. Não. Duplo clique, fases, 5 blocos. 1, 2, 3, 4, 5. Não são 5 atividades, são 5 partes menores e eu retiro as atividades. Então, todas as atividades que foram construídas não são atividades, deveriam ser partes. Você precisa, então, regular o problema de misturar, confundir pedaços, partes, com atividade. Atividade acontece na unidade 2. Existem trabalhos que são produzidos para que o pacote
o produto seja construído. Nós não estamos construindo, nós estamos desenvolvendo as partes. Então, nesse caso, você precisa revisar essa parte para que a estrutura fique como uma estrutura de trabalho. Eu vou fazer aqui, depois eu continuo a produção do vídeo. Arrumado então esse pedaço, nós temos o jardim. O jardim, ele não tem divisão, ele sozinho já é o pacote. Então, o que que nós temos? Nós temos 17 pedaços e um jardim. Aqui está a estrutura da produção, estrutura classificada das partes. Que partes são essas? Essas partes aqui. Nós temos 17 pedaços. Temos 17 pedaços. E aqui nós temos 17 pedaços que correspondem ao nosso projeto. Estrutura. Vou guardar aqui. Fora do seu alcance para que você produza o que é necessário. Bom, nós temos um conjunto de informação. A estrutura está clara, entendeu a condição de partes e essa informação que eu estou vendo aqui, início, duração, coisas estranhas que não são do nosso trabalho. São informações que aparecem automaticamente. Nós precisamos criar um layout novo. Layout novo. Saving Project as New. Cujo nome é... Nós temos um nome para isso. O primeiro layout, na parte 1, é a estrutura já conhecida, montada. E agora nós temos um modo. Um modo que objeto que apresenta um estudo cujo nome é, deixa eu pegar aqui, botão direito, copiar. Esse é o layout. Mas quais são as informações? Botão direito, esconder. Botão direito, esconder. Botão direito, right column, esconder. Botão direito, esconder todas as colunas da direita. Vamos ter que produzir, desde o início, quais são os campos que são necessários dentro da nossa produção do layout. Codes, WBS, codes, vamos lá? Codes, WBS codes, então, codes, standard, codes, onde está codes? Codes. Também nós temos o code WBS. Temos o name é com N, N de navio, N de name. Eu estou apertando o Ctrl com o mouse e selecionando cada elemento que compõe o nosso layout. Existem vários campos e informações. Estou montando o layout que interessa no momento, incluindo notes, e depois nós temos File and Document Folder. Então nós temos colocando o File com F. File. Em algum lugar nós temos documento File. Depois eu vou achar isso. E temos um outro, o Responsible and Risks. Então, peraí, existem Responsible and Risk. Lendo o trabalho, nós vamos encontrar que além dos elementos, na sequência correta, code WBS, name, notes, level. Vou deixar o level aqui. E nós temos que colocar aqui dois campos que não estão na tabela. A tabela padrão existem várias informações, mas existem duas que estão dentro do nosso trabalho. Responsible and Risk. E também aparece mais na frente, onde está aqui, Mode 1, e nós temos Mode 5. Modo número 5. Onde está o modo 5? Vou ter que procurar com Ctrl F. Pronto. Aqui, na parte 4, vamos falar sobre um modo. Vamos criar uma tabela, um layout, que vai mostrar informações. A parte 4. Então, esse modo 001, ele está preocupado em construir um conjunto de informações
incluindo também responsible, manager e block volume, volume do bloco. Por que nós temos que gravar essas informações? Porque elas vão ser úteis para mostrar a construção, o sistema de volumes que nós estamos produzindo, ainda sem as atividades produtoras. Os vídeos mostram isso. Seguindo a leitura, temos vídeos no meio do caminho para completar a informação. Então aqui eu vou ter que criar dois campos diferentes. Novamente, botão direito, New Field, duplo clique na coluna, na cabeça da coluna, Responsible, responsável. Eu vou dar um código Responsible, para que fique bem documentado. É texto, Apply. Chama-se Responsible. E tem também o risco. Duplo clique na cabeça, Properties, e eu digo que é Risk. São dois campos que foram criados para ajudar. As informações naturais não incluíram isso. Mas, Risk Level, código, Risk 001 como exemplo de documentação. Por enquanto, nós já temos Responsible Risk. Do modo 001, preciso preservar o Save in Project as Current, atualizar o modo 001. Se nós usarmos outro modo, vamos ver coisas. Se usarmos o nosso modo, veremos o que nós queremos. Os campos interessantes para mostrar a estrutura. Quando eu avanço mais um pouco no Handbook, já há uma dica aqui. Code, WBS, Name, Volume, e veja, eu já encontrei Reference Documents. Então aqui, botão direito, mostrar a coluna com a letra R, Reference Documents. Show! Isso permite que eu, pelo nome da pasta, o nome do campo, eu possa incluir os campos do nosso layout. Então ele começa a criação aqui, fala coisas aqui dentro do Handbook, mostra vídeo para assistir, mais vídeo para assistir, mais leituras, mais vídeos. Bom, nós estamos então aqui com os campos que precisamos. Onde estão os campos? Aqui. E tem um campo chamado Manager. Então vou colocar aqui Show Column Manager. Pronto, nós estamos com todos. Onde estão eles? Manager de novo, Show Columns, Manager, Show Close. Estou com todos os campos aqui e parece que eles apareceram aqui, porque você já preencheu. Como nós estamos falando em vários layouts, você sabe produzir layout, mas o nome do Handbook prevê Mode 001 WBS by Construction Site. Vou atualizar Gantt, Layout, salvar, atualizando, Save in Project as Current. Ok, eu vou fazer com que Ctrl Shift W, Auto Fit All Column. Ctrl Shift W pressionado, estou com todas as colunas ajustadas na menor largura possível. Parece que o layout está pronto. Eu tenho a estrutura de produção, eu tenho anotações, descrição do bloco F, do bloco tipo A, do bloco tipo A, eu tenho responsáveis que eu ainda vou preencher, grau de risco que eu tenho que preencher, e Reference to Documents é um campo muito interessante. Floor 1, duplo clique na célula. Ele me deixa criar um vínculo de um documento, um arquivo, um vídeo, um texto, junto ao Floor 1. E eu vou colocar esse aqui. Esse documento está vinculado ao Floor 1. Isso vale para qualquer parte da nossa estrutura. Mas eu quero mostrar uma coisa aqui. Botão direito. Eu tenho Settings. Settings. Novamente, botão direito na célula. Eu não vou selecionar um arquivo. Eu posso selecionar uma pasta. A pasta está aqui. Eu posso fazer um vínculo de um documento. Eu posso fazer um vínculo com
uma pasta de documentos, mas eu posso fazer mais. Dentro do pavimento 2, eu vou selecionar, vou ajustar um documento número 1. Vou selecionar o documento. Esse documento aqui. Eu vou selecionar mais um. Já fiz um. Vou fazer mais um. Documento 2. Nesse caso não é um arquivo, é uma pasta completa de informação que está aqui. Eu tenho 2 documentos. Eu vou botar mais um documento, que é o documento terceiro, número 3. E eu vou selecionar esse aqui. Com isso, eu estou vendo aqui um documento ligado ao Flow One. Eu estou aqui com uma pasta. Se eu clicar, duplo clique, vem a pasta. E aqui, quando eu paro o mouse, eu encontro 3 documentos, uma lista de documentos, uma lista de pastas. Então eu posso, botão direito, selecionar arquivo, para colocar mais um, duplo clique. Quando eu faço duplo clique na célula, ele deixa eu escolher qual documento eu quero ver. Parar o mouse me dá a ideia de onde está. Duplo clique permite que eu identifique o documento que eu quero ver. Cada elemento pode ser um conjunto de informações. Isso deve estar nos vídeos, mas eu acredito que vale a pena ver novamente. Notes. O que é Notes? É a descrição de o que é cada parte. Eu vou fazer uma experiência aqui para ilustrar o descritivo, um dicionário da EAP. Experiência para ilustrar o que significa dicionário, eu vou utilizar apoio de LLM, inteligência artificial, e vou colocar aqui um pedido. Based on RLM Handbook, cria o dicionário, build a WBS Dictionary for todas as partes da WBS. Então, based on ALM Handbook, build a WBS Dictionary for currents. Linear text. Dessa maneira, vamos pedir para que toda a descrição dos blocos, baseado no entendimento dessa construção do nosso livro de apoio, nós vamos criar texto para colocar o dicionário Meu Prédio. Ctrl C, Ctrl V. Vou mover o dicionário para cá. Indirect Work, Flow One, Block F. Block F, Ctrl C, Ctrl V. Então nós temos como colocar cada um dos elementos descritivos, porque aqui é a parte curta de identificação. Aqui é a descrição daquilo sobre o qual nós estamos falando. Nesse layout, uma linha parece que não é suficiente. Gantt, ajuste quantas linhas cada célula vai ter. 4 linhas. Já fica mais fácil para ler que o projeto é isso aqui. Bloco Type F é bloco F01. Supply, Positioning, Assembling and Acceptance of One Type with Reference Volume. Aqui tem muita informação que eu usei como apoio para mostrar que nós temos nome do que estamos produzindo e o detalhe, a descrição, onde estão cada informação, pasta e arquivo de trabalho. Vou voltar para o Gantt. Settings. Cada célula vai ter apenas uma linha para efeito de demonstração aqui.
Canvas, nós estamos então aqui com todos os campos do layout Mode 001. E aproveitamos para colocar toda a documentação detalhada, toda a descrição do nosso produto e da nossa produção, e o nome simples, o nome de informação fácil dentro do name. Agora na parte de cadastramento, eu vou mostrar que o layout tem o objetivo de mostrar coisas e o objetivo de permitir cadastro de informações. Isso que você está vendo aqui é a estrutura do nosso trabalho, a estrutura da produção que vamos desenvolver. Isso aqui é a estrutura e a documentação descritiva. Isso aqui já é a estrutura e também a estrutura com dicionário, a estrutura com dicionário e também com documentos de produção. E agora a gente tem condição também de cadastrar o nome dos responsáveis. Existe o responsável daquela turma de produção, existe o responsável do produto a ser desenvolvido, construído e entregue. E existe a figura do manager. Vamos ver o manager depois, porque agora vamos falar de responsible, mover a coluna, e do risk level. Para cada um desses, eu vou colocar eles mais perto do name, e vou esconder os outros para ficar didático isso aqui. Nós temos que classificar quem é o responsável. Eu vou colocar nomes aleatórios. Então, John é uma pessoa que vai ser o responsável de produção, não aquele que vai reportar, aquele que vai responder junto à gerência, junto ao gestor. É o cara que está responsável de produção. Tem várias coisas para fazer, várias equipes para administrar. Está aqui. Vou até mudar o nome para Smith. Esse Smith, ele toma conta disso. Ele é responsável por isso. Ele é responsável por diversas partes, não só de uma. E nesse caso aqui, o outro é responsável por outra parte. Dentro do projeto pode haver repetição. E temos o Edgar também. Temos aqui 3 pessoas, contratados ou não, que são pessoas que estão responsáveis pelo produto, não pela turma de produção. Por isso criamos um campo só para isso. E temos um nível de classificação, e eu vou chamar a atenção aqui, de risco médio, alto. Então, olhando toda a unidade 1, eu vou navegar e vou encontrar que nós temos classificação de risco em 3 níveis. 1, 3, 5. De acordo com o vídeo, para eu não escrever sempre a mesma coisa, eu vou fazer duplo clique no Risk Level e vou dizer que os valores do campo são valores numéricos, enumerados, sequenciais, que estão ordenados. E eu vou adicionar o primeiro. O primeiro é Low, 001, Low. Copiei e colei, adicionei. Deixa eu fazer de novo. Adicionar, Ctrl V. Esse é o primeiro. O segundo é o 003, Medium. Adicionar, Ctrl V. Eu nunca vou escrever Low diferente. Low com 2 L's, Medium com M ou com N, porque eu estou fazendo um campo de usuário, um campo de uso livre, que é ordenado e é sequenciado, padronizado, ok? Quando eu vir aqui e tentar escrever 001, tracinho que ele não está deixando. Se eu apertar Enter, ele não vai deixar, porque os campos são padronizados. Duplo clique na célula, escolho um deles. Duplo clique na célula, escolho um deles. Então eu posso copiar e colar
se eles estiverem dentro da lista pré-classificada, duplo clique, values, uma lista definida. Então eu não vou errar no preenchimento. Por quê? Porque eu tenho um conjunto de informações previamente preenchidos que me evita escrever alguma coisa, dando Enter, ele não aceita. Isso valeria para qualquer um dos campos livres. O nome do responsável não tem essa característica. Ele tem a característica de ser um campo bem livre, que não tem regras de preenchimento. Por enquanto, nesse padrão e nível, nós já temos um modo que apresenta informações e um modo que apresenta recursos de eu classificar cada elemento com outras informações. Essas informações vai permitir que eu consiga estruturar todo o meu trabalho de outra maneira, baseado na minha classificação, por responsável, por risco, por gerente. Aqui, quando nós falamos manager, significa aquele que controla produção. Aqui é aquele que controla o produto. E na atividade seria aquele que controla a turma de produção dentro de equipes diferentes. Vamos dar uma olhada então de novo na parte 3, porque a parte 2, parte 3 de risco, é para que nós classifiquemos, aproveitei já o modo 001. Classifiquei a estrutura no que diz respeito à situação de riscos altos, médios e baixos durante o trabalho e o nome das pessoas que são responsáveis pelos blocos. Trabalho indireto, me parece que nós temos uma divisão aqui. Essa divisão está prevista na parte 1. Indireto. Não sei se já é agora que divide o trabalho indireto. Mas a leitura aqui vai mostrar o quanto é dividido isso através dos vídeos que estão aqui. Dentro do material, existem outros campos que devem ser utilizados, criados, para documentar a nossa produção. Então eu vou colocar aqui 2 campos livres. Já temos, que você criou, né? Volume do bloco. E também tem a unidade do bloco. Unidade. Então, o volume do bloco está aqui. Show! Eu vou fazer duplo clique. Eu vou primeiro esconder tudo que não é interessante, para trabalhar o que é interessante. Volume do bloco. Duplo clique. Volume do bloco numérico, ok. Deixamos decimal 0. E ok. E agora eu preciso do unidade. Aqui dentro da tabela, existe uma tabela para isso, diz que o nosso bloco tem 9 metros, 18 metros cúbicos. Vamos procurar aqui, no anexo de blocos. Aqui. Tipo de bloco, quantidade a ser utilizada, volume do bloco, valor do bloco. Não agora, que não é o assunto. Então é 18 metros cúbicos. Eu vou então aqui colocar volume do bloco e eu preciso de um campo novo chamado duplo clique na cabeça. Block Unit ou Volume Unit. É texto. Então eu vou dizer aqui que todos são metros cúbicos. Fio, marquei todos com Shift. Todos com Shift, botão direito, fio, metro cúbico. Lembrando que os menores pacotes são as coisas que são classificadas. Os menores pacotes que não são divisíveis são as menores coisas. Não há nada menor que isso. Isso é uma classificação. Isso é uma classificação. Isso é uma classificação. O Garden é a menor coisa que tem dentro dessa classificação. Eu tenho essas partes menores, 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 menores. Essa não tem subdivisão, então é a menor coisa. Isso aqui não é metro cúbico, jardim em metro quadrado. E os volumes, esses volumes estão na tabela. 18, 18, 9, 18, 9. Eu vou colocar aqui aleatoriamente. 18,
18, 9. Eu preenchi aleatoriamente. E o jardim tem, por exemplo, X metros quadrados, Y metros quadrados. Agora eu tenho a documentação. Action, Outfit, todas as colunas. Pronto, ficou bem arrumadinho, tudo arrumadinho. Todos os elementos estão bem arrumados. É o mesmo layout. Como eu coloquei campos novos, eu preciso preservar o meu layout e salvá-lo, guardá-lo como ele está. Quando eu for para qualquer outro lugar, eu quando voltar, volto para o conjunto de informações previamente arrumadas, programadas e ordenadas. Então nós já temos. E uma pergunta que você fez, eu aproveito para tirar a dúvida agora. Esses campos chamados duplo clique na cabeça numérico, additional. O valor é a soma da fase menor para a fase maior. Então, eu preciso analisar esse conjunto de regras. Não faço nada com a totalização desse campo. Pequenas partes se somam. Não, nada acontece. Vamos ver? Eu vou pedir para calcular, mas antes de pedir para calcular, eu preciso dizer, calcule carga de recursos. Automaticamente. Calcule materiais, dinheiros e campos numéricos. Quando eu faço isso, o computador vai efetuar cálculo. Ele não calcula nada se não pedir para calcular. Eu tenho tudo pronto, eu quero ver o resultado, quer seja no tempo, quer seja nos valores numéricos, eu preciso calcular. Ok? Pronto. Alguma coisa aconteceu aqui. Eu vou fazer duplo clique na cabeça da coluna e vou ver. Valor é a soma da fase menor embaixo do produto maior. Vamos ver? Nível 1. 443 unidades. 443 mais 0, 443. 54. Mais 72, mais 72, mais 36, mais 9 metros cúbicos, mais 200 metros quadrados, deu 443 metros quadrados e metros cúbicos. Não faz muito sentido. Quando eu vejo floor 1, eu vejo 18 mais 18 mais 9 mais 9, 54. O quê? Metros cúbicos. Então, o volume e a totalização acontece em cima das propriedades, duplo clique na cabeça da coluna, onde nós entendemos que a soma do pacote é a soma das atividades que estão dentro dele. Não, a soma das fases menores, ignorando atividades. Não, é o mínimo de valor encontrado em todas as atividades abaixo dele. Não, é o mínimo. E aí você tem aqui várias opções. Nosso caso é a soma das partes dando o todo. E a gente pode ilustrar isso da seguinte maneira. View, diagramas, WBS Chart. E nós vamos olhar uma estrutura, é bem didática. Nós temos os pacotes menores, chamados pacotes de trabalho. Bloco F, bloco A, bloco A, bloco E. Aqui nós temos 17 coisas para produzir. Mais 18. Embora aparenta estar no mesmo nível, ele está no mesmo nível, mas é um pacote tão pequeno quanto os outros que não são subdivisíveis. Não são divisíveis para uma parte menor. Nós temos aqui 17 mais 18. Com essa opção aqui, diagrama, template, eu posso colocar aqui o código. Não quero ver linha em branco, não quero ver duração, mas eu quero ver o volume. Então, eu tenho código, não quero código, não, quero nome. Então, nome é name, selecionando name. Quero ver nos quadradinhos o name,
Vou colocar aqui um prefixo, name, e quero colocar aqui o volume. Volume, selecionar o campo definido pelo usuário chamado volume. Ok? Volume. E sem pular linha, sem pular new line, eu quero o unidade de volume. Eu verei prefixo, volume do bloco, tracinho, unidade de volume do bloco, sem pular linha. Do nome para os demais, vou pular linha. Vou ver se vai funcionar. Pronto. Vamos olhar isso aqui. Aumenta, aumenta, aumenta. Duration days. Apareceu duration days. Novamente, diagrama, template. Sem mostrar isso aqui. Ok? Apply. Pronto. Temos aqui o nome do bloco. Code. Não quero code. Então, novamente, template. Nada de code. Ok? Pronto. Temos o block type. Vou ajustar mais uma vez. Depois do block type, uma nova linha. Agora ficou arrumado. 10, 10, 11. Você ajusta o template que você quiser, que eu não estou ajustando ele. Não está ficando legal. Tem um 13 aqui. Code, volume, name. Alguma coisa não está legal. Então nós temos várias partes. Bloco. Eu vou tirar até esses volumes aqui. Pronto, só o nome dele. Só o nome do bloco. Bloco F, A, E, B. Não a classificação, mas o menor pedaço, a menor parte é o que interessa a gente. Nós vamos ver isso quando trabalharmos a outra estrutura. Parece que a parte 3, a parte 2, já muda o foco do nosso trabalho. Até então, na parte 1, construímos o que produzir. Identificar a quantidade, identificar responsáveis e riscos e documentos. Agora é hora de mudar de tela, mudar de tabela e trabalhar os usuários. Os usuários são aqueles que terão permissão de acesso, não os responsáveis pelo produto, mas são os responsáveis de interagir com a gerência, interagir com o responsável de atualização da informação e responder pela informação. Aqui nós temos, na tabela do usuário, dizer quem é o usuário. E na tabela de perfis, View, Users, Group Work, Users e Access Rights. Botão Ctrl pressionado, botão esquerdo clicado. Nós temos embaixo os perfis e em cima os usuários. A diferença entre perfil e usuário é que o usuário é a identificação daquele que acessa o sistema e o perfil são os limites de cada um que acessa o sistema. Nós pedimos para construir um layout que tenha várias informações. Code, name, access rights, code, name, access rights, access right name e uma série de informações aqui. Depois que construir essa tabela de informações, table, shift, auto fit all columns. Depois que eu construo toda a tabela, eu guardo esse layout, new. Vou chamar aqui o need 01 users. Para que eu tenha essa tabela preservada. No caderno de estudos não pede, mas as melhores práticas seriam adequadas. Sendo assim, já que eu tenho a tabela, eu posso preencher. Eu vou fazer duplo clique ao invés de preencher a tabela. Esse duplo clique me mostra que os dados são diretor. Temos que ter um código. Me parece que no nosso caderno de estudos existem instruções de codificação. Precisamos ver todo o conteúdo do material. Zoom, code, diretor, admin, tem nome, tem access rights e tem user. O nome é user, então o código é user 00.
Todos precisam ter códigos. Nesse caso, o caderno apresenta codificação. E-mail address. Se o diretor é um usuário, ele pode ser comunicado das coisas pelo seu e-mail. É possível cadastrar o e-mail do usuário. Então ele recebe informações por e-mail também. Mas ele pode receber informações pelas pastas de sistema. Você pode escolher uma pasta onde vai receber inbox e informações e por onde ele vai mandar informações. Pasta Outbox, selecionando a pasta que ele recebe ou selecionando a pasta que ele devolve. Então o diretor pode acessar e informar pelo e-mail, pela pasta de saída, recebe pela pasta de entrada, recebe pelo e-mail, e ele pode também ser comunicado pelo Remote Connection. Quem já assistiu o último vídeo da unidade 1 vai perceber que nós temos conexões via web. Não é nem é por e-mail, nem é por pastas da rede, nem é por pastas das nuvens, mas é pelo acesso ao navegador web. Então, por enquanto, a gente só está trabalhando com criação do nosso usuário e a senha. Change password. Eles nascem sem senha. Você coloca a senha. E é claro que uma vez que você coloca a senha, duplo clique, você não vê a senha. Então é conveniente que você crie um campo particular seu para você anotar a senha. Porque depois você teria que recadastrar o usuário porque perdeu a senha. Aqui nós temos diversos usuários. E o que difere eles entre si é o nível de acesso. E no nosso material, a parte 2 dedica 2 páginas sobre isso. Eu preciso definir o usuário e eu preciso definir também os profiles, os perfis. Vamos dar uma olhada no perfil. Camlash você tem como administrador, duplo clique no perfil. Bom, se eu sou o diretor, o meu perfil está aqui, olha. Perfil, Access Rights. Se eu não sou o diretor, se eu sou o cliente, duplo clique. O cliente tem e-mail, tem pastas, mas ele tem um perfil. Que perfil ele tem? Um desses. O geral é geral. Pode tudo. Mas eu criei perfis diferentes. O Camlash criou perfil diferente. Não é admin, é read only. Duplo clique. Parece que o meu cliente, ele tem permissões específicas. E chamaram essa permissão de read only. Cost components. Só ver. Ver o quê? Isso aqui. E uma série de ajustes. Materiais. Só ver. Kits de materiais. Só ver. Só observa. Recursos. Quero que esconda. Não quero que ele veja nenhum recurso. Calendários. Os outros usuários eu quero que esconda dele. Ele não sabe que existe isso aqui. Ele não sabe que isso existe. Não é view only. Ele nem sabe que existe. WBS. Temos 2. A de produto e a de risco. Ele não vai ver a de risco. Só vai ver a de produtos. Ver. Ele não pode editar. Então o perfil aqui vai ser em função da empresa e de como o administrador trabalha. Aqui no nosso caso, o Camlash acessou e criou. Não vou entrar em detalhes da perfeição ou da precisão, mas entendo que o Camlash entendeu como é que trabalha usuários e perfis. Se o Camlash entendeu, então o assunto está resolvido. Camlash, vamos agora à parte 4. Nós tivemos a preocupação de criar um layout, um Mode 001, para nós vermos a mesma produção, só que não do jeito produtos, e sim sobre a perspectiva de... Deixa eu encurtar isso aqui. Sobre a perspectiva de riscos. Mas que riscos nós estamos falando? Dos riscos de segurança do trabalho. Nós temos os produtos, as coisas a serem construídas, temos os nomes dos responsáveis, mas também temos o nível de risco. Então, baseado nisso, Project WBS tem aqui uma estrutura analítica de riscos. Deixa eu ver a sua estrutura. Eu vou mudar
para ver a mesma coisa em função da estrutura analítica dos riscos do trabalho. E eu encontrei coisas estranhas. Eu vou construir, então, a partir dela, outra estrutura. Project WBS, e eu vou, a partir dela, criar, através da própria estrutura, eu coloquei informações dentro da estrutura WBS. Veja, eu tenho campos, fields. Então, se eu tenho e eu preenchi, Project WBS, nessa estrutura que tem os campos que eu preenchi, eu quero que ela seja construída em função dos riscos, dos níveis de risco. Pronto. Ao invés de ver o trabalho direto, trabalho indireto, pavimento, eu quero ver apenas pelos níveis de risco. Eu não quero um nome comprido, eu vou até fazer com um nome comprido. Vamos ver aqui, o nome disso é WBS Risk Level. Ctrl C, Ctrl V. Pronto, agora eu tenho WBS Produto. Aquela estrutura aqui não me trouxe nada, mas agora eu vou pegar a WBS Risk Level. Deixa eu minimizar para um nível. Eu vou abrir, tenho baixo, médio, alto. Riscos. Tem uma coisa suja aqui, uma coisa suja aqui. Depois falamos sobre isso. Mas eu vou abrir agora o nível de risco baixo. Veja, eu tenho o bloco F, o bloco D e o bloco B. Nível médio. Eu tenho o bloco A, B, D. Eu tenho o risco alto. Então, o que eu quero entender é o seguinte. Eu não estou vendo mais o meu projeto sobre a visão de entregas. Eu estou vendo sobre a visão de riscos. A minha equipe tem que se preocupar com esses 3 blocos. Não, risco baixo. Eu tenho que me preocupar com esses blocos. Eles são muito arriscados. E a Julie, o Edgar e o Smith, eles precisam ser alertados. Não tem nada a ver com pavimento, com trabalho direto. Tem a ver com riscos. Para melhorar isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou filtrar todo mundo que tem risco. Botão direito, filtro. Eu quero ver apenas aqueles que não estão vazios. Vazio, não estão vazios nas fases. Pronto, ficou limpo. Ficou limpo. Então, eu vou gravar esse layout. Salvar layout. Vou chamar ele de New. Mas qual é o nome dele? Eu vou ter que procurar ele aqui em algum lugar. Eu acho que ele está aqui. Mode 005, Risk and Responsible. Ctrl C, Ctrl V. Ok? Tem um monte de informação aqui. Eu não quero ver essas informações. Não quero ver. Então, o meu layout vai ser preservado como está. E ele está amarrado a WBS. Ele está conectado. Esse layout está conectado a essa tabela de informações, está conectado a essa estrutura, está conectado a esse nível. Vou gravar isso e vou mudar para o meu layout antigo, o modo 001. Modo 001. Tabela que eu tenho com as informações que eu quero. Estrutura de produtos. Modo 005. Tabela que eu quero. Modo 5 ligado à estrutura que eu quero. Já veio a estrutura de análise de risco. Mas veio com aquelas coisas estranhas. Vou colocar aqui que o risco do jardim também é classificado. Se eu alterei isso, eu preciso informar. Project WBS atualiza a minha estrutura. Ok, manda ver, acabou. Está estruturado. O jardim deveria estar estruturado também. Deixa eu ver. Eu vou ter que classificar. Vamos classificar no modo 001 o jardim em risco. Vou manter o Smith. Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Agora eu vou salvar. E eu vou
pedir para ele reclassificar novamente com a nova informação. Vamos ver a estrutura do módulo 005. Pronto, o jardim já está dentro dos riscos altos. E um detalhe, eu preciso eliminar aquilo que não tem riscos. Eu estou vendo aqui o low, o medium e o high. Esse aqui não tem nada aqui dentro, ele deveria sumir. Então, mais uma vez, eu vou pedir para que ele mostre tudo, para que eu aplique um filtro. O que não tem, filter by value, que não tem nada preenchido, não vai ser mostrado. Então, apply. Pronto. Agora só tem aquilo que é classificado. Se esse layout ficou bom, se as informações são essas, se o filtro é esse, então eu vou guardar esse layout. Temos um conjunto de informações, temos uma estrutura, temos um filtro. Eu acho que se eu for para o modo 1, estrutura própria, um monte de dados e informações aqui. Quando eu for para o modo 05, eu continuo com essa coisa aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Filtro. Não quero que apareça coisas em brancos. E eu vou fazer com que o filter guarde esse filtro atual com o nome de modo 005. Ou seja, é o mesmo nome que eu usei para o outro modo. Dessa maneira, eu guardei o filtro, tem o mesmo nome, eu preservo o meu layout. Se eu mudar para o modo 1, vem tabela do modo 1, informações do modo 1, estrutura do modo 1, cores do modo 1. E se eu mudar para o modo 5, vem. Não veio. O filtro não foi aplicado. Oh, meu Deus. Filter. Apply filter aqui nas fases. Ok, apply, close e guarda o layout novamente. Agora funciona. Então o layout preservou as informações, as cores, o nível, a estrutura e a gente concluiu todo o trabalho. Camlash, uma observação. Viu? Viu? Diagrama WBS. Você vê pela estrutura de produção 17 mais 1, 18 coisas. Na estrutura de riscos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 coisas. Ou seja, quer pela perspectiva de produção, quer pela perspectiva de risco, o trabalho é o mesmo. Então, se esse projeto apresenta para você 18 milhões de custo, nessa visão, ele vai custar 18 milhões de custo nessa visão. Se esse projeto consome 30 mil horas de trabalho, nessa visão, ele também vai consumir 30 mil horas de trabalho nessa visão. Porque o projeto é o mesmo, só muda a maneira de classificar. O trabalho é o mesmo. Essa é a mensagem da unidade 1. E outra coisa, só acessa quem pode. Quem não pode, não pode acessar. E quem acessa pode ver algumas coisas. Não tudo, só aquilo que o planejador definir. Camlash faz as alterações antes de partir para a versão 200 da unidade 2.